Bom dia, mais um domingo juntos. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aí conosco. É um momento gostoso que nós nos reunimos para celebrar e prestar um culto de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Deus é bom, né, irmãos? Então que vocês tenham um excelente domingo, né? Que Deus fale ao nosso coração através desse culto, das músicas e da mensagem. Eu quero começar este culto lendo 3 versículos lá do Salmo 130, que falam sobre esperança. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Eu li dos versículos 5 e o versículo 7 ao versículo 7. Esperança, põe a sua esperança no Senhor. É Ele que nos renova, Ele que nos dá forças para prosseguir, Ele que nos dá ânimo para nós enfrentarmos aí as lutas, as dificuldades, os gigantes do dia a dia. Mas hoje nós vamos ver como era um dia de Jesus, caminhar um dia com Jesus para pegar o exemplo de Jesus que Jesus tem para nós, né? Quais eram as prioridades de Jesus no dia a dia, né? Então, mais uma vez, né, você é bem-vindo, né? Você pode escrever aí no nosso chat, né, uma mensagem, pode escrever o que você quiser, né, falando oi para as pessoas, como vai, o que você quiser falar, pode falar, que é um prazer, nós vamos estar acompanhando, tá bom? Vamos orar? Vem Espírito Santo e recebe o nosso louvor nesta manhã, recebe o nosso culto. Nós somos teus filhos amados. É um prazer, uma alegria estar aqui reunidos em comunidade para te servir, para te adorar e para te louvar e também para ouvir a sua voz. Fala ao coração de todos que estiverem aqui presentes nesta manhã. Fala ao coração de cada pessoa, fala ao meu coração também, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fala também conosco através das músicas que nós iremos ouvir. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Essa é a nossa oração. Amém. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor, vamos ouvir aí as canções. E nós viemos celebrar ao Rei que hoje vive está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar do nosso amor. Cordeiro que se deu por seu poder, a morte ele venceu e tem nas mãos o mundo a quem amou, nos deu a vida e nos santificou. O Rei aqui está o povo que escolheu andar, seguir a luz que Ele nos deu. De seu louvor viemos declarar, pois nos chamou de volta ao nosso lar. O Rei nós viemos celebrar ao Rei que hoje vive está.
veremos todas as nações um dia rendendo os seus corações, cantando bem alto que só Ele é Senhor, o Rei eterno, o nosso Redentor. Ressuscitou, louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou, louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou, louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou, louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou, e nós viemos celebrar ao Rei que hoje vive está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar o nosso amor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou, louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Sim, Senhor, ressuscitou. Jesus está vivo, Ele vive em nosso meio. Olá, irmãos, novamente. Quero passar dois avisos para vocês, preste bem atenção. Em primeiro lugar, amanhã nós vamos começar mais um capítulo daquele projeto nosso, Construindo sobre a Rocha. Nós já estudamos Provérbios, já estudamos Timóteo, já estudamos Tiago e agora nós vamos estudar Tito, a carta de Paulo a Tito. Então, há 6 dias lendo Tito. Então serão vídeos bem curtos, como foi com o Tiago. Eu mesmo vou gravar esses vídeos de 3 minutos no máximo, durante 6 dias, de segunda a sábado. Então, se você acompanhar as leituras diárias, que são trechos pequenos da carta, e assistir aos vídeos, você vai ter uma excelente noção da carta de Tito. Então, não perca essa oportunidade para aprender a palavra de Deus e aplicar essa palavra na sua vida. Participe, vai estar lá no grupo do WhatsApp e nós vamos também pôr no nosso canal do YouTube, Vineyard de Morada. O outro aviso é que eu e a Marizé, graças a Deus, estamos bem, eu, a Marizé e o Leonardo, né?
A semana passada eu falei que nós estávamos naquele compasso de espera, né? Porque nós tivemos contato com pessoas que estavam com Covid, mas já se passaram aí 11 dias e com a graça de Deus nós não tivemos nenhum sintoma até agora. Glória a Deus por isso, agradeço aqueles que oraram, aqueles que entraram em contato conosco e vamos continuar orando. É isso, por fim, que eu queria falar para os irmãos. Continue orando, irmãos. A situação ainda é grave, a situação em Araraquara melhorou um pouco, mas ainda precisa de cuidados. Então a vacinação está aí andando rápido, graças a Deus por isso. Eu acho que esse mês de abril eu já tomo minha primeira dose, né? A Marizé talvez no mês que vem. Então vamos aí, porque esse é o meio que Deus tem dado a todos nós para nós sermos curados dessa doença, a vacina. Então vacina sim, pode tomar que é alguma coisa de Deus, né? E vamos continuar orando por aqueles que estão enfermos também, aqueles que estão nos hospitais, aqueles amigos nossos, conhecidos, que estão ainda sofrendo por causa da pandemia. E também aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, né, por conta da pandemia. Não deixe de orar, não deixe de se lembrar de todos esses pessoas, esses problemas, quando você se recolher para orar, tá bom? Agora nós vamos ouvir a nossa mensagem, Um Dia com Jesus. Que Deus fale ao seu coração. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 6, dos versos 12 ao 19. Vamos ler juntos? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou no lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Amém. Num daqueles dias é assim que Lucas começa a sua narrativa. Nós não sabemos qual é o dia, nós não sabemos qual é o mês e sequer qual é exatamente o ano, mas nós sabemos que era um dia comum, mais um dia no ministério de Jesus. E o que Jesus fez nesse dia? Quais eram as prioridades no cotidiano de Jesus Cristo? Eu quero destacar hoje 3 atividades que eram essenciais para Jesus e para a sua obra. 3 atividades que ainda são essenciais para a nossa vida, para a vida de todo aquele que é discípulo e é um seguidor de Jesus Cristo. Eu quero te convidar para nós passarmos juntos um dia com Jesus. Primeiramente, eu quero destacar o versículo 12, que diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então vejam que o evangelista Lucas, o médico, afirma que Jesus se retirou para o monte e passou a noite orando. Em outras palavras, irmãos, Jesus foi para um lugar solitário
ele se isolou da multidão, se afastou de todo o barulho e ficou a sós na presença de Deus. E foi por meio desse isolamento ou dessa solitude que Jesus separou um tempo especial para estar com o Pai. Ele criou intencionalmente um espaço para Deus, a fim de ouvir, de sentir e de experimentar o seu Espírito. Notem que Jesus fez isso durante a noite. Isso significa que tempo é uma questão de prioridade. Nós damos tempo para aquilo que nós priorizamos. É claro que todos nós vivemos na correria. Nós temos muitas obrigações para cumprir, muitas pessoas com quem conversar. Existem muitas atividades e muitas vozes reclamando a nossa atenção. Nós andamos continuamente preocupados. O nosso coração vive inquieto pelo que pode acontecer hoje, amanhã ou o mês que vem. Eu quero comparar a nossa mente ao famoso globo da morte. Você já deve ter visto um globo da morte, aquela bola enorme, imensa de ferro, em que as motos giram dentro dele. No meu tempo de infância, eram 2 ou 4 motocicletas dentro daquele globo. Esta semana eu assisti um vídeo no YouTube que me deixou impressionado. 8 motocicletas dentro do globo da morte. Elas mal cabiam dentro daquele globo. 8 motos barulhentas, girando sem parar e ao mesmo tempo dentro daquele globo. Elas sobem, elas descem, elas vão, elas voltam, elas se cruzam, elas passam raspando umas pelas outras. É uma grande confusão, é tudo junto e misturado, como nós costumamos falar. E, irmãos, assim é a nossa mente. A nossa mente parece esse globo da morte com 8 motocicletas dentro. Alguns estudos científicos concluem que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia. Imagine o que se passa aqui dentro. Então vem a pergunta: será que em meio a tudo isso há um espaço para Deus? Há um espaço para nós pararmos e darmos a nossa atenção ao Espírito Santo? É por isso que eu quero destacar aqui a palavra disciplina. Jesus tinha uma disciplina de oração e comunhão com Deus. Nós vemos em várias outras passagens ele se retirando para um lugar ermo para estar com o Pai. Ele mesmo disse certa vez, lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Nós estamos juntos. Então, disciplina nesse sentido espiritual significa o esforço para criar um espaço para Deus. Esforço para criar um espaço onde Deus pode agir livremente, sem barreiras, sem empecilhos, sem barulhos. Você vai me dizer que isso não é fácil. Eu sei que não é. Todos nós sabemos que não é fácil. Mas sem essa disciplina, irmãos, sem essa persistência, nós acabamos sendo influenciados pelos barulhos do mundo ao nosso redor. O teólogo Henry Nouwen, ele diz o seguinte: é preciso disciplina para permitir que Deus e não o mundo seja o Senhor da nossa mente. É por meio da oração e da comunhão que nós nos sentimos amados. É por meio da oração e da comunhão que nós ouvimos Deus falar ao nosso coração: você é o meu filho amado. Era isso que Jesus ouvia constantemente do Pai: você é meu filho amado. E quanto mais nós ouvimos essa verdade, mais nós nos agarramos a ela. É por meio da oração e da intimidade com Deus que nós sentimos segurança e que nós somos fortalecidos para enfrentar as lutas e as adversidades de cada dia. Você não precisa ir ao monte, você não precisa ir para um deserto,
para um lugar ermo. Você não precisa nem ir ao templo para fazer isso. Você pode ter um tempo com Deus na sua própria casa. Você pode ter um tempo com Deus no seu próprio quarto. Você também não precisa ficar a noite toda em oração, como Jesus ficou. Você pode separar 30 minutos por dia e pode fazer isso na hora que você preferir. Irmãos, não depende tanto do lugar, não depende tanto da quantidade de tempo, depende mais do seu estado de espírito, depende mais da sua vontade de estar na presença do Pai e de ouvir a sua voz. Em segundo lugar, eu quero ler com vocês Lucas, o versículo 6, o versículo 13. Lucas diz o seguinte: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Veja, irmãos, que depois de ficar a sós na presença do Pai, Jesus saiu logo de manhã. E o que ele fez? Lucas afirma que ele se reuniu com todos os seus seguidores, ou discípulos. E dentre estes seguidores, ele escolheu 12 homens. E chamou esses homens de apóstolos, que significa mensageiros. Em outras palavras, Jesus formou uma comunidade para estar ao seu lado. Guarde bem, a comunhão com Deus nos leva à comunhão com nossos irmãos e com nossas irmãs. Nós precisamos estar a sós com Deus, mas não podemos viver isolados. Solitude não tem nada a ver com solidão. É essencial nós caminharmos com a família da fé. O Jesus homem, Jesus enquanto homem, também tinha necessidade desses relacionamentos horizontais com a sua comunidade. Ele caminhou com os 12 apóstolos durante os 3 anos do seu ministério terreno. Eles eram a sua comunidade, a sua equipe, a sua igreja, o seu apoio. Sabe, irmãos, nos dias conturbados que nós vivemos, é importante, como é importante ter irmãos, ter amigos que nos ajudam e nos consolam quando nós precisamos. A igreja dá para nós essa sensação de pertencimento. Eu sou amado por Deus e faço parte de uma família que é amada por Deus. E nessa família eu sou aceito e sou valorizado do modo como eu sou, do jeito que eu sou. Nessa comunidade eu posso contar com todos, sempre que for necessário. Nós nos alegramos juntos, nós choramos juntos, nós intercedemos uns pelos outros. É claro que viver em comunidade traz os seus problemas. E aqui também é necessária disciplina, é necessário esforço voluntário. Dentre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, houve alguns que duvidaram, alguns que o negaram, alguns que fugiram na hora H e houve um que o traiu. Isso faz parte da natureza humana, faz parte de qualquer agrupamento humano. Ouçam essa manchete: não há comunidade perfeita, não há igreja perfeita. Sempre haverá os que duvidam, os que negam, os que fogem e os que traem. E se você for humilde, você vai reconhecer que pode estar em qualquer um desses grupos. É por isso que a solitude vem antes da comunidade. Na solitude, eu aprendo que sou um filho amado de Deus. Mesmo com os meus pecados e os meus defeitos, eu ouço Deus falando para mim: você não precisa provar nada para ninguém, você é meu filho amado. E na comunidade, nós aprendemos a viver com aqueles que também são pecadores e cheios de defeitos. Nós aprendemos a conviver com aqueles que são diferentes de nós, que não concordam conosco.
E é claro, eles também aprendem a conviver conosco. Funciona mais ou menos assim, irmãos. Deus me ama, apesar de mim. Deus te ama, apesar de você. Então, vamos depender juntos da graça de Deus e vamos caminhar lado a lado. Amém? Por mais contraditório que pareça, é justamente em meio a todos esses relacionamentos difíceis e conflituosos que nós crescemos, que nós desenvolvemos a nossa fé e que nós fazemos a vontade de Deus. É como se fôssemos afiando um ao outro, como diz Salomão lá em Provérbios 27 e 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E assim, afiando uns aos outros, nos nossos defeitos, nos nossos pecados, nas nossas limitações, é que nós vamos caminhando como igreja e como comunidade de fé. E em terceiro e último lugar, eu quero ler os versículos 17 a 19 do capítulo 6 de Lucas. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, Jerusalém e litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Agora, por fim, veio o período da tarde. Lucas diz que Jesus e os 12 apóstolos foram para um lugar plano, um lugar aberto. E o que havia neste lugar? Uma imensa multidão, vinda de várias regiões da Palestina. O que essa multidão queria? Queria ouvir as palavras de Jesus. Queriam ser curados. À noite, a solitude. De manhã, a comunidade. Jesus poderia ter descansado no período da tarde. Ele passou a noite toda na presença de Deus, ele passou a manhã toda formando uma equipe ou uma comunidade. Era justo que ele tirasse um tempo para o seu lazer. Mas, irmão, Jesus veio ao mundo com uma missão, com um propósito bem definido. Ele sabia que essa missão era relevante e era urgente. Lá em João 5,17 está escrito: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Lá em Marcos 10,45 ele diz que o Filho do Homem veio para servir. Então Jesus resolveu trabalhar. Jesus pregou o Evangelho para aquela multidão. Nós vemos isso nos versículos seguintes, onde está o famoso Sermão do Monte. Jesus também curou os enfermos, libertou aqueles que estavam possessos de demônios. Ou seja, Jesus levou cura física, cura emocional e cura espiritual. Jesus curou integralmente aquela multidão. E no versículo 19 está escrito que dele saía poder. Dele saía poder. É interessante destacar aqui, irmãos, que Jesus não buscava o poder pelo poder como muitos de nós fazemos hoje em dia. Ele buscava a presença de Deus. E é na presença de Deus que havia o poder que ele precisava para cumprir a sua missão. É por isso que primeiro ele esteve com o Pai. Depois ele foi para as multidões. Jesus e os seus discípulos foram até a multidão. Perceba esse destaque. Jesus foi até a multidão com seus discípulos. Eles foram lá e proclamaram as boas novas para aqueles que não conheciam a Deus ainda. Eles se compadeceram com aqueles que estavam sofrendo no meio da multidão. Eles estenderam as suas mãos para aqueles de fora da comunidade. Sabe o que isso significa? A igreja só é igreja quando sai para fora de suas portas. Quando vai até o perdido, até o fraco, até o faminto, até o excluído. A igreja só cumpre a sua missão quando ama e serve o próximo por meio de palavras e de ações. É claro que não é fácil, mas é algo essencial para todos nós. Era algo essencial para Jesus. É algo primordial
continua sendo para todos nós, para a igreja de hoje. Lá em João 12, 26 está escrito: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Ou no monte orando, ou no meio da comunidade, ou no meio da multidão. Mas não se esqueçam de uma coisa: o Espírito Santo está conosco em todo o tempo, e é Ele que nos concede poder necessário para nós trabalharmos e fazermos a obra de Deus. Amém. Concluindo, irmãos, esse foi apenas um dia na vida de Jesus, noite, manhã e tarde. Mas com certeza, todos os seus dias eram assim, porque Jesus tinha 3 prioridades em seu ministério. Em primeiro lugar, a solitude. Ele separava um tempo para orar e estar em comunhão com o Pai. Segundo lugar, a comunidade. Ele mantinha uma relação de amor e mutualidade com os seus apóstolos. Em terceiro lugar, o serviço. Ele ia até as multidões para pregar o Evangelho e curar os enfermos. Quando nós pensamos no grande amor de Deus e naquilo que Jesus fez a nosso favor lá naquela cruz, nós podemos concluir a nossa mensagem da seguinte forma: na solitude, nós aprendemos que somos filhos amados de Deus. Na comunidade, nós aprendemos a compartilhar o amor de Deus e a crescer junto com os irmãos. No serviço, nós aprendemos a transmitir o amor de Deus e levar esperança para aqueles que estão do lado de fora. Agora eu quero levar você a refletir: como está a sua vida? Como estão os seus dias? Essa é a pergunta para você responder. Quais estão sendo as suas prioridades no dia a dia? Será que você está precisando criar um espaço de qualidade para Deus? Será que você está precisando interagir e viver mais em comunidade? Você está vivendo isolado? Ou será que você está precisando estender mais a mão e o coração para aqueles que estão lá fora? Só você sabe o que Deus está falando com você nesse momento. Só você sabe do que você precisa. Então, talvez hoje seja a hora de você tomar uma atitude e mudar. Mudar os seus dias, mudar a sua vida. E para isso, eu quero orar com você. Se você não quiser orar comigo, você pode desligar o celular, pode sair. Mas se você quiser orar, nós vamos orar juntos. Para o Espírito Santo vir sobre nós e nos ensinar a ter essas prioridades que Jesus tinha: solitude, comunidade e serviço. Vamos orar. Feche seus olhos. Se você estiver sozinho, feche seus olhos. Se você estiver em família, deem as mãos. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Em cada casa, em cada coração, em cada lar nesse momento, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos experimentar o Teu poder para fazer a Tua obra. Nós reconhecemos os nossos erros e as nossas falhas. Reconhecemos que a nossa mente é um turbilhão de pensamentos desconexos e confusos, e que nós precisamos parar para separar um tempo para estar contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a separar esse tempo para estar ao Teu lado,
para dar atenção especial à sua voz, para responder a tudo aquilo que o Senhor tem feito a nosso favor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a viver mais e melhor em comunidade, apesar de todas as nossas diferenças, das nossas contradições, dos nossos defeitos. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a viver juntos. E assim, Senhor, crescemos na fé, na unidade e fazermos a Tua obra com excelência. Ajuda-nos, Senhor, a servir mais o próximo, a amar mais o nosso próximo, aqueles que estão lá fora, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de salvação, aqueles que precisam de esperança. Ó Deus, nós somos a Tua igreja, a Tua comunidade, e nós queremos fazer aquilo que está no Teu coração. Então, Senhor, alcança cada família até agora. Alcança cada família, Senhor, e leva a cura neste momento. Leva a cura também para nós, Senhor, cura física, para aqueles que estão doentes, enfermos, cura emocional para aqueles que estão ansiosos, deprimidos, tensos, passando por problemas de relacionamento. Leva também, Senhor, cura espiritual para aqueles que estão longe, para aqueles que estão desanimados na fé. Vem, Espírito Santo, agora e visita, Senhor. Renova cada vida, cada coração. Entra em cada lar, Senhor, e faz uma obra maravilhosa. Vem transformar, Senhor. Vem transformar. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco, que na Tua palavra há poder e na Tua presença, Senhor, há cura. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, continua conosco, nos ajuda, caminha ao nosso lado, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Obrigado. E nós vamos terminar então esse tempo com a bênção apostólica. Nós nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser. Então vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença, o poder do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe todos.